Bom dia, Raíssa. Pedro Melo. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Pedro. Para a aula de redação. Vamos lá. Esperar só mais 3 minutinhos para ver quem chega para a gente dar sequência à aula, viu? Raíssa. 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 Bom dia, Pedro Melo. Estudando muito. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Tudo bem? Tudo sim, graças a Deus. Pronto. Aí para os alunos, está aí no bate-papo, no chat, o conteúdo da aula. A gente só tem mais 2 minutos para os alunos entrarem, né? Estou aguardando. E quando for 9h45, a gente começa a aula propriamente dita, com a explicação do conteúdo que está aí no chat. Pois é, minha gente. E estudando muito, Pedro Melo. Emanuele, chegou a Emanuele. Conceição é o meu PC. É o meu computador, viu? Aí você... ele não tem áudio e nem tem vídeo. Aí eu tenho que usar o celular. Aqui, ó, deixa eu explicar como é que eu tô. Aí eu tenho que usar o celular e o computador. Então eu estou me vendo ali no celular, pelo celular, certo? Aí, bom dia, Emanuele. Aí esse Conceição é o meu computador, tá certo? Aí só tem mais 1 minuto para a gente começar a aula. A gente vai começar a aula de redação. Lembrar que o Enem está chegando, né? A gente só faltam 3 meses para terminar o ano. Janeiro é o Enem. E aí a gente tem que praticar, tem que fazer mais atividades. Muito bem, Pedro. Estude bastante, viu? Quero ver você advogado. Quero ver você terminando direito, entrando pela porta da frente de cabeça erguida, certo? E que é um bom aluno. E aí tu estuda com o André ou com o Rafael? Só tem 1 minuto para a gente fazer. Ok. Kiliane, Anne. Bom dia, Anne. Kiliane Santos, Anne Santos. Vamos lá, vamos lá. Bom dia. Aí vamos aqui, olha, vamos começar a aula, certo? 9h45. Eu vou. Deixa eu ver. Certo, ok. Aí vamos passar aqui o slide, certo? Para vocês aí. E como eu disse para vocês na aula passada, eu vou fazer, aliás, tem aí no chat, eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos da aula passada e falar um pouco sobre os conteúdos de agora, certo? Lembrar que a AV1 é sobre conteúdo e a AV3 é sobre as propostas de redação, que é aquela, eu vou tirar uma proposta desses assuntos que eu dei, aí você ou melhora seu texto que você fez, né, e postou no Google Sala de Aula, ou você faz outro texto em cima daquele texto que você fez, ou faz um novo texto, não sei como é que vocês vão fazer, e entregar a foto lá vai ser isso, viu? A proposta vai ser dada no dia e vocês têm que fazer a redação e postar a foto no Google Sala de Aula dentro do horário que a escola determina. Lembrar que no final do mês
AV1, certo? Então, conteúdo, eu vou passar o formulário e vocês vão responder. Aquelas coisas bem básicas para vocês terem conhecimento, né, adquirido. E na AV2 é que vai ser a proposta de redação, certo? Corrigindo todas as 5 competências do Enem. Então, olha, né, o slide já está aí, para vocês tiverem dúvida, ou liga o microfone, ou fala no chat, aí vocês falam para eu tirar a dúvida de vocês. Não saiam da aula com dúvida. Pode falar, pode tirar a dúvida, pode interromper, certo? E nós vamos aqui, ok? Então, olha, na aula passada nós vimos sobre diário. Eu falei para vocês que o diário é aquela narração, aquele gênero textual narrativo em que a pessoa ela vai colocar ali seus sentimentos, seus desejos, seus segredos, certo? É um texto pessoal, geralmente cai no Enem, certo? Ano sim, ano não, cai no Enem. E é nele que a gente registra o nosso cotidiano, certo? Antigamente se registrava no papel, né? Como a gente vê aí, o Diário de Anne Frank, que é o diário mais conhecido. E sobre esse diário foi feito filme, certo? Foi feito alguns documentários e outros filmes relataram sobre esse diário, certo? Sobre essa questão falaram sobre o diário de Anne Frank. Então, quando um texto cita outro texto, é chamado de intertextualidade. Por exemplo, o diário de Anne Frank é comentado lá na Culpa das Estrelas. A Culpa é das Estrelas. Já viu a Culpa das Estrelas, Raíssa? A Culpa é das Estrelas. Já passou na Globo, viu? Pronto. Então, aí lá fala em Amsterdã que a menina lá queria ver muitas vezes. Chorou, né? Chorou. Aí a Culpa é das Estrelas vai falar sobre o diário de Anne Frank, lá a casa onde ela ficou, né, por 2 anos. E embaixo era um escritório, não podia fazer barulho, certo? Então, das 8 às 12, das 2 às 5, não podia se movimentar e ela escreveu esse diário. Os nazistas descobriram essa família que morava no sótão, passou 2 anos lá, e levaram essa família para o campo nazista e terminou matando quase todos. Aí o pai se salvou e pegou o diário da filha, de Anne Frank, e publicou, e esse diário é muito famoso. Outro texto que eu já mostrei para vocês é essa questão o diário de Rockwell, que é essa tela, que também é uma intertextualidade. É uma intertextualidade, certo? Que é quando um texto fala sobre outro texto. Então, nós temos aqui essa questão do diário. E eu falei para vocês que o diário ele tem essa estrutura. A data, mês e ano, às vezes tem um local também, certo? Tem uma saudação inicial, tem o texto e uma saudação final. Então, essa é a estrutura de um diário. A data e mês e ano, uma saudação inicial e uma saudação final. Esse texto aqui, ele fala sobre a questão do bombardeio, certo? A questão do bombardeio lá na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos também outros textos e outros livros e outros filmes que relacionam com a questão do bombardeio. Na Segunda Guerra Mundial, tratando essa questão da Segunda Guerra Mundial, havia o bombardeio nas cidades, como aqui está dizendo no diário de Anne Frank. A menina que roubava livros, certo? A menina que roubava livros. O menino do pijama listrado, tem todos eles
Netflix, na internet e tal. Então, tem a questão da menina que roubava livros. Já viu, Raíssa? Isso é a menina que roubava livros? Ah, muito bom. Aí, então, você lembra que tem um bombardeio, né? Então, tem essa questão. Então, é, então, essa questão do bombardeio. Aí, esse texto aqui que está na tela, do diário de Frank, fala sobre essa questão da cidade se preparando para o bombardeio. Então, mais uma vez, o diário, ele é aquele, o diário escrito, ele é aquele que tem a estrutura de data, e dia, e mês e ano, a questão da a saudação inicial, o texto e a saudação final. Ano sim, ano não, o gênero textual diário cai no Enem, viu? Aí, se cair no próximo Enem de vocês, aí vocês têm a questão de interpretar, viu? Mas, com a gente vê que tudo se moderniza, aí apareceu o blog, o webblog, que são diários online. A pessoa vai colocar sua vida, os seus pensamentos, certo? No blog, certo? O Instagram, ele é um blog, ele é um diário online também, certo? Porque ele coloca ali, você coloca a sua vida também e a questão da foto-legenda e hoje até com vídeo, né? Então, o Instagram, ele é também um diário online. Então, o blog, ele é um diário online que você coloca lá seus pensamentos. Depois disso surgiu o Tumblr, né? Tem muita gente que usa Tumblr. E depois veio o mais famoso agora, que todo mundo está usando, que é o Instagram, tá certo? Que é um diário online. O modelo do diário online é esse aqui que nós temos, que nós podemos colocar gráficos, que nós podemos colocar música, vídeo, pensamentos, escrito, fala, qualquer coisa. Então, a estrutura do blog, né, que é o diário online, ele ampliou aquilo que se colocava escrito, aquilo que se colocava por escrito, porque a gente poderia colocar uma foto, um desenho. E você acha, Raíssa, tem uma briga muito grande do Instagram, mas os jovens hoje, certo, eles usam mais o Instagram, viu? Aí nós temos o Twitter, que é mais para briga política, né? Deus me livre, é um fuzuê grande lá naquele negócio do, do Twitter. Mas, enfim, o modelo do blog é isso que eu estou dizendo para vocês. O blog, o Instagram, o Twitter são diários online. Se a pessoa for falar do seu dia a dia no Twitter, então ele se torna um diário online, certo? Mas se não for, aí nós temos a questão de a questão do a questão do a questão de só ser algo para diversão. Eu ainda não analisei a questão do Twitter, não, certo? Depois eu vou falar isso para vocês. Aí eu falei para vocês do currículo, certo? O currículo é aquele gênero textual que você vai pegar e colocar suas experiências profissionais e sua vida acadêmica, a sua trajetória educacional. Então, nós temos essa questão nós temos essa questão do currículo, que ele vai, quando a pessoa vai arrumar um emprego, ela vai ter que levar seu currículo até mesmo para a pessoa que tem a pessoa que vai arrumar emprego, o primeiro emprego, jovem aprendiz, ela vai pegar e vai passar por essa questão de entregar o currículo. Se for uma empresa privada, a pessoa tem que passar por uma entrevista e uma prova de conhecimento, que eu já falei para vocês, que é uma redação narrativa ou descritiva, como
se você fosse um animal, que animal você gostaria de ser? Se você fosse fazer uma autobiografia, quem sou eu, né? Então, nós temos essa questão do currículo. O currículo o currículo vitae, não é vitae, é currículo vitae. Ele é do latim, significa carreira da vida ou trajetória da vida. E ele vai ser um resumo de tudo. Por exemplo, vocês estão a cada dia mais tendo conhecimento, cada dia mais tendo formação, certo? Vocês têm curso de inglês, curso de não sei o quê, curso de informática, né? Faz curso online ou não e tal. Aí, mas vocês sempre estão aprendendo quando isso se coloca no Enem. Você participa de um concurso de redação, no Enem não, no currículo. Porque antigamente, eu falei Enem, porque antigamente o Enem dava uma declaração de que você participou do Enem. Então, a gente poderia colocar também no currículo. Mas, se você participou de um concurso de redação, você pode colocar também que participou do concurso de redação. Então, nós temos essas características do currículo, que você vai dar seus dados pessoais, vai colocar sua experiência profissional e sua vida acadêmica, sua vida escolar, certo? Então, nós temos essa base aqui, essa base de informações sobre o currículo, certo? Então, como eu já disse na aula passada, ele vai ser pedido quando você for arrumar um emprego. E daí você tem que ou colocar no formulário que já vem para você preencher as informações, ou você vai pegar e fazer um currículo digitado, né? Que algumas empresas, sim, algumas empresas, elas pedem para colocar foto. Aí, por exemplo, a CIA, a Riachuelo, que ela quer ver sua apresentação, sua forma, sua característica. Porque você sabe muito bem que nessas lojas a pessoa ela vai ser chamada também pela aparência, né? Se a pessoa for todo desmantelado ou tiver alguma coisa que não agrade a pessoa que está selecionando, ela não vai ser chamada, né? Mas aí, quando a pessoa bota uma foto tal, assim, meio vamos dizer assim, mais arrumado, alguma coisa assim, né? Aí eles olham muito essa questão da aparência, né? Que a aparência não quer dizer nada, não. O importante é a competência. Então, nós temos essa questão de ser usado em entrevista de emprego, o currículo é usado em entrevista de emprego, viu? Então, olha, na próxima eu vou falar sobre o ofício, que a gente ficou aqui na aula passada. O ofício, eu vou dizer de forma bem básica aqui, não precisa ler essas coisas aí todinha, não. Esse material eu já mandei lá no Google Sala de Aula, certo? Aí, olha, o ofício, eu comecei a dizer na aula passada, ele vai ser de uma instituição para outra instituição. Por exemplo, de uma escola, de uma igreja, de uma associação para a prefeitura, ou para outra igreja, ou para outra associação, ou para o Estado, ou para a Secretaria da Educação. Então, o ofício é só entre pessoas jurídicas, certo? Pessoa jurídica é aquela que tem CNPJ. Pessoa física é aquela que tem CPF. E a gente, nós como cidadãos, eu, você, qualquer pessoa aqui, ela não pode mandar um ofício, ela pode mandar um requerimento, pode mandar um abaixo-assinado, pode mandar uma carta, certo? Mas um ofício a gente não pode enviar. Então, aí como é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder assim, professor? Como é que eu devo fazer um ofício? Aí, onde é que tem um modelo? O modelo está no Manual de Redação da Presidência da República. Esse manual de redação, ele tem um modelo de todas as redações oficiais, certo?
eu vou fazer um concurso para federal, para o IF, para um órgão federal. Eu tenho que saber, eu tenho que ler esse manual de redação da Presidência da República, porque eles pedem o que é ofício, o que é memorando, o que é circular. Então, eles pedem essa questão todinha, certo? Essa questão. Essa questão do ofício, né? Ofício e tal, em concurso público federal, certo? Se a pessoa for trabalhar ou na prefeitura, ou na secretaria da igreja, ou na secretaria de qualquer coisa, de empresa tal, a pessoa também tem que saber, usar esse padrão de ofício, certo? Então, está no manual da Presidência da República, tá certo? Manual de redação da Presidência da República. Então, mais uma vez, para fixar, o ofício, ele é uma correspondência entre pessoas, entre instituições, aliás, entre instituições, que são pessoas jurídicas, entre instituições. Pessoas físicas não podem enviar ofício. Ela pode fazer um requerimento à prefeitura para calçar uma rua, para ajeitar a lâmpada da rua que está escura, quebrada, tal. Aí, para calçar uma rua, pedir o calçamento, um abaixo-assinado, tudinho, essas coisas todinhas. Então, nós temos essa questão aí, certo? Essa questão do ofício. Aí, vamos para a próxima aqui, ó, o modelo do ofício, está aí. Eu tirei ele do Manual de Redação da Presidência da República e esse modelo ele tem aqui, ó, tem que colocar o símbolo, certo, da instituição, tem que colocar o endereço, o e-mail, tem que colocar tudo. Aqui no ofício nós temos que ter o número do ofício e temos que ter a sigla da instituição que está mandando. Tem que ter local e data, tem que ter o endereçamento para quem você está mandando, tem que ter o assunto, tem que ter uma saudação inicial, tem que ter o texto, tem que ter uma saudação final e tem que ter uma assinatura, tá certo? Então, o ofício é esse aí. Então, segue-se esse padrão aí que tem que ter o símbolo, o endereço, o e-mail, o telefone, aí tem que dizer o número do ofício, certo? O número do ofício e a sigla. E tem que dizer aqui também o local e data, tem que dizer o endereçamento, né? A Sua Excelência, o senhor deputado, a Sua Excelência, o senhor presidente. Não tem esse negócio de vossa, não, viu? É a Sua Excelência. Por exemplo, se a pessoa for mandar para o presidente da igreja, aí a Sua Excelência, o presidente da igreja, a associação de bairro, a sua Excelência, o senhor presidente da associação de bairro e tal. Aí tem que colocar o assunto, tem que colocar senhor presidente, senhor diretor, tal. O assunto do que está tratando tem que colocar tem que colocar eita, esqueci a palavrinha, tá aqui na língua, esqueci. Uma saudação final, certo? Uma saudação final e tem que colocar assinatura. Então, esse é o modelo de ofício. A pessoa vai ficando velha e tá esquecendo das coisas. O novo assunto para vocês, um assunto bem fácil, que eu acho que os professores já passaram para vocês, e aí eu só vou acrescentar algumas informações. Todo professor ele passa um resumo. Faça um resumo dessa página, faça um resumo desse livro, né? Então, faça um resumo desse capítulo e deixe no caderno. Então, olha, o resumo é você resumir, é você fazer, né? Tirar as ideias principais daquele texto, certo? E sem interferência. Você não pode interferir naquele texto, certo? O resumo, você não pode dar sua opinião naquele texto. Ele pode ser de um filme,
ele pode ser de um livro, ele pode ser de outro texto, de uma música, de um CD, de qualquer coisa, de uma peça teatral, de um concerto de música. Eu posso resumir, certo? Tudo isso. Então, eu vejo o filme, eu posso resumir o filme. Eu li um livro, eu posso resumir o livro. Eu vi um concerto, um concerto musical, da orquestra sinfônica, qualquer que seja. Eu posso resumir o que aconteceu ali. Então, nós temos o resumo. Você não coloca sua opinião. Quando eu coloco a opinião, aí o resumo se transforma numa resenha. Aí muita gente fica falando assim, tem a tal da resenha, esse menino é uma resenha, Pedro Mello é uma resenha, André é uma resenha, já ouviram, né? Raíssa é uma resenha, né? Ana é outra resenha também. Então aí já mudaram o sentido de resenha, certo? Resenha é um tipo de resumo, certo? E que você pode explicar, você pode criticar, certo? Você pode criticar, você pode colocar a sua opinião sobre esse assunto, certo? Então, nós temos a resenha crítica, certo? Que você vai criticar um texto, um filme, um livro. Então, isso é chamado de resenha. É um resumo, mas que você pode colocar a sua opinião. Quando você coloca a sua opinião, o resumo se transforma em resenha, certo? Quando vocês forem para a universidade, olha o que eu estou dizendo hoje, viu? Dia 18 de setembro de 2020. Quando vocês forem para a universidade, o professor vai pedir a resenha, o resumo do livro, a resenha do livro, a resenha do texto. Aí, lê esse livro aqui e faça um resumo. Lê esse livro aqui e faça uma resenha. Professores da universidade, eles vão pedir isso para vocês. Então, alguns professores do ensino médio, eles não falam sobre esse assunto. E aí, quando a pessoa chega na universidade, sente muita dificuldade em fazer uma resenha ou fazer um resumo. E aí eu já estou explicando para vocês, porque eu vejo que a necessidade de saber o que é resenha, o que é resumo, ela é muito grande e importante. Então, o resumo é contar com suas palavras, o que está lá no texto, certo? Não pode mudar a sequência, não pode fazer nenhuma alteração. A resenha, você pode colocar a sua opinião crítica. Lembrar que existe a crítica negativa e a crítica positiva. A crítica negativa, a gente sabe que ela é bem destrutiva. E a crítica positiva é aquela que ajuda a pessoa a melhorar, ou ajuda quem fez o livro a melhorar, quem fez o filme melhorar, certo? Então, às vezes a gente vê um filme e diz, puxa, que filme horrível no final, né? Esse filme é horrível, não deveria ter terminado assim, né? A Culpa é das Estrelas. Puxa, ele não poderia ter morrido, né? Ele poderia ter ficado salvo, casado com a menina, tal, tal, tal. Aí você está fazendo uma resenha oral. Mas se você colocar no papel, é uma resenha crítica. Aí nós temos aqui os tipos de resenha, né? Resenha descritiva e resenha crítica, que eu já falei para vocês. Descrever é só contar a história, né? Só contar, sem opinar. E já a crítica, você vai dar a sua opinião, certo? Quando vocês forem para a universidade, os professores vão pedir uma resenha crítica. Aí você vai ler, vai estudar, vai resumir e vai dar a sua opinião. Olha, o gênero textual em que se retira um texto de um texto original apenas as informações mais relevantes, é importante ressaltar que é o resumo, né? Não se pode acrescentar nenhum discurso novo ao já existente no primeiro texto. Quando a gente vai fazer um resumo, a gente vai parágrafo, parágrafo, vai vendo, vai resumindo a ideia principal daquele parágrafo, certo? Aí é um resumo. Mas quando eu vou dar a minha opinião, né, gênero textual, que mescla o resumo, conforme definição acima, com trechos descritivos ou analíticos. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas do texto originalmente resenhado. Por isso, é possível dizer que em toda resenha existe um resumo. Então, nós temos essa característica. E os tipos de resenha é descritivo e crítico, certo? Nós temos aqui
a próxima, né? As dicas de resumo e dicas de resenha. A dica de resumo é que durante a leitura nós vamos selecionar as ideias mais importantes do texto. Quando a gente escreve o resumo, a gente tem que usar frases mais econômicas e sucintas, manter a ideia principal do texto original, não pode mudar, usar uma linguagem clara e concisa, não exprimir opiniões pessoais. Quando a gente vai fazer uma resenha, a gente tem que ser objetivo, tem que escrever o necessário, sem muitos exemplos, escrever em norma padrão, sem gírias, ser claro, coeso e coerente. Diferente do resumo, você pode opinar na resenha, tá certo? Então, essas são as dicas que nós temos. Aí eu vou falar para vocês sobre a proposta de redação que a gente falou na aula passada, mas não concluiu, e hoje a gente vai concluir. Olha, o tabagismo, eu até perguntei aqui, quem é que fuma, não sei o que e tal. Aí alguém falou aí sobre quem fuma e tal, mas essa questão de jovem fumar, ela não é de hoje, ela é de muito tempo. Então, o tabagismo no século XXI, certo? Olha, nós temos números alarmantes com relação ao uso do cigarro, ao uso do tabaco, certo? O cigarro ele tem 4.700 substâncias tóxicas, ele afeta o coração, ele afeta o pulmão, ele afeta o estômago, ele tem efeitos na boca, a pessoa que fuma tem o hálito fedendo a cigarro, as mãos fedem, o cabelo fede, a pessoa fica com os dentes amarelos, certo? Então, a nicotina ela é responsável por tudo isso, afeta as crianças na gestação. E o cigarro ele é um problema de saúde pública. É tanto que, ao longo desses anos, vem diminuindo a quantidade de pessoas de fumantes, certo? E ainda tem muita gente que fuma. Aí, quando passa muito tempo, o que é que acontece? Acontece que fica doente. Aí, o Ministério da Saúde ele vai dizer que isso é uma despesa e o cigarro ele pode pagar muito imposto, mas as consequências que vêm com o vício do cigarro, ela é muito maior. Assim, a pessoa fica tempos e tempos no hospital e isso para o Ministério da Saúde é uma despesa, né? É uma despesa. Ou seja, em outras palavras, ele quer que a pessoa morra logo, sabe? Para não ter despesa. Então, nós temos aqui alguns dados. Nós temos que o Brasil ele criou umas leis a partir de 2019, de 1989, que o número de fumantes começou a diminuir. Ele proibiu o acesso dos jovens ao fumo, ele colocou aqueles encartes na carteira, certo? Ele colocou impostos, 80% de imposto, certo? E outras leis que não pode fumar em qualquer lugar, só em lugar aberto, certo? Aí, olha, a China, ela tem a maior quantidade de fumantes do mundo também pela quantidade de população, né? Aqui do lado tem essa informação importante, ó, que é 0,5% do PIB, certo? Ou seja, 21 bilhões de reais por ano dos cofres públicos que a saúde gasta com relação a quem fica doente por causa do cigarro. Aí nós temos aqui ó, que o tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas e ainda tem os fumantes passivos, que são aquelas pessoas que respiram a fumaça da pessoa que fuma ativamente, certo? Aí é chamado de fumantes passivos. Então, nós temos essa quantidade de fumantes, de pessoas que morrem de fumantes passivos aqui no Brasil. Aí eu vou interromper a tela e vou passar um vídeo para vocês, para que vocês possam ver alguns dados mais que nós temos aqui. Espera só um instantezinho. Ok. Certo? Aí nós temos aqui, ó. Ele tem 4.720 substâncias tóxicas. Custa caro para o bolso do brasileiro. E é responsável por 22% das mortes por câncer no mundo. De quem estamos falando? Do cigarro, é claro. Para desestimular o consumo do cigarro, foram criadas leis anti-fumo. E é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Bora bater um papo saúde? É proibido fumar, diz o aviso que eu li.
O tabagismo é a doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. O tabagismo também é um sério problema de saúde pública no mundo todo. A primeira vez que leis foram usadas no Brasil como estratégia para tentar diminuir o número de afetados pelo cigarro foi na Constituição Federal de 1988, quando foram aplicadas restrições para as propagandas. De lá para cá, os anúncios foram quase extintos. Os ambientes em que se pode fumar foram muito limitados e os impostos sobre esses produtos chegam a ser 80% do seu preço final. E não pense que a cobrança desses impostos é só para pesar no bolso do cidadão, não. Estudos apontam que são gastos 1,4 trilhão de dólares anualmente no mundo todo só para tratamento de doenças causadas pelo tabagismo. Isso representa 1,8% do PIB mundial. A alta taxação desestimula, sobretudo, que jovens comecem a fumar e desencoraja ex-fumantes a voltarem para o vício. E olha como tem surtido efeito. Entre os anos de 1989 e 2008, caiu quase pela metade o número de fumantes no Brasil. E acredita-se que as taxas sobre esses produtos sejam responsáveis por 46% dessa redução. Com menos fumantes e pensando no impacto para a saúde coletiva, são necessários menos lugares ou uma maior limitação de lugares onde é permitido o consumo de tabaco. Isso também faz com que menos pessoas sejam expostas à toxicidade do cigarro ou influenciadas a fumar. Lembrando que a fumaça tragada e liberada no ambiente é prejudicial para a saúde de todos que compartilham aquele local. E é com esse pensamento que a última lei antifumo foi sancionada. Ela impede o consumo de cigarro em ambientes parcialmente fechados, como cobertos por toldos e teto ou cercado de paredes e divisórias. Afinal, ninguém deve ser condicionado a respirar um ar poluído e prejudicial à saúde, não é mesmo? Isso quer dizer que os fumódromos são proibidos. E nada de propaganda também. Desde 1996, comerciais de qualquer tipo são proibidos em todos os meios de comunicação. Só podem existir cartazes, painéis e pôsteres dentro dos estabelecimentos comerciais e com aquelas famosas advertências do Ministério da Saúde sobre prejuízos que fumar traz à nossa saúde. Marcas de cigarro não podem sequer patrocinar eventos esportivos e culturais. E todo esse esforço não é à toa. 63% das mortes por doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas ao uso do cigarro. Destaque também para as doenças respiratórias, como a bronquite e o enfisema pulmonar. Isso sem contar a saúde da boca, muito prejudicada pelo tabagismo, podendo resultar em câncer bucal, doença periodontal e também no mau hálito e na mudança da cor dos dentes. Além disso, o tabagismo não afeta só o dependente, mas também as pessoas ao redor. Das 7 milhões de mortes anuais causadas pelo tabaco, são estimadas 890 mil de fumantes passivos, ou seja, pessoas que não fumam, mas que convivem com pessoas que fumam regularmente. E quem mais sofre são as crianças. Filhos de pais que fumam têm maior tendência a problemas de audição, uma vez que a nicotina prejudica a oxigenação das células auditivas. Também têm mais chances de desenvolverem dependência ao cigarro e de apresentarem agressividade e isolamento social. Isso sem contar as doenças cardíacas e pulmonares, que são as mesmas que afetam os fumantes ativos. Aí nós temos só um minuto, aí eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa explicar mais? Tudo certo? Nós vimos diário, blog, currículo, ofício, resenha e resumo, viu? Aí vimos a proposta de redação, que é para a próxima semana, ainda vai ter aula, ainda vai ter exercício no Google Sala de Aula. Lembrar que ele faz parte da AV3, junto com a aula aqui online, certo? E nós temos a AV1 daqui a 15 dias, viu? E na próxima semana a gente vai fazer exercício com um resumo. E quem não faltou durante esses dias todinho, eu vou fazer um sorteio de uma recarga de celular, viu? Eu não posso dar um celular, mas eu posso dar uma recarga. Aí eu vou botar uma recarga de celular, vou fazer o sorteio entre as pessoas que não faltam à aula, viu? Tá certo? Aí a gente vai finalizando aqui. Até a próxima aula. Bom fim de semana, viu, terceiro ano? Façam aí as atividades. Falou aí. Tchau, gente.